Houve uma discussão entre o Papa Francisco, o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E houve essa discussão e é sobre esse assunto que eu vou falar com você neste vídeo. Judeus e cristãos, cristãos e judeus. São irmãos. Nós somos irmãos dos judeus. Nós apoiamos os judeus. Eu me lembro que em Jerusalém, antes da gente entrar no assunto, permita-me contar uma história. Eu me lembro que em Jerusalém, quando eu estava fazendo meu intercâmbio cultural e religioso na Terra Santa, muitos me perguntavam: Renato, você não é judeu, né? Não, eu sempre perguntava, não, eu não respondia, eu não sou judeu, eu sou cristão. E até no aeroporto, nos agentes fiscalizadores, na alfândega, eles queriam entender por que você, sendo um cristão, está vindo a Israel. Por que você já veio 5 vezes a Israel? Não foi suficiente? E a minha resposta sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma. Nós cristãos, falando de mim, obviamente, de milhões de cristãos que apoiam Israel, eu sempre dava a mesma resposta. Nós cristãos, nós amamos Israel, nós somos do povo da Bíblia, nós amamos o povo da Bíblia, nós amamos o hebraico. Jesus era judeu. E eu me lembro que eles abriam um sorriso largo e ficavam felizes por este apoio. Ou seja, os cristãos são os maiores apoiadores dos judeus, do Estado israelense. Se você é um apoiador do povo judeu, escreva aqui embaixo nos comentários: eu sou um apoiador do povo judeu, do Estado israelense, porque tenha certeza que isso ajuda muito nesta questão, neste conflito. É óbvio que nem todos os cristãos gostam de Israel. É óbvio que nem todos os cristãos gostam dos judeus. Não é unanimidade, né? Como nada na vida, nessa questão de religião, é unanimidade. Mas vamos falar aqui do assunto. Por que houve uma discussão? Qual foi o assunto? Qual é o tema dessa questão? Por que Netanyahu e o Papa Francisco discutiram? Nós vamos falar sobre isso agora neste vídeo. Então, se inscreva, aperte o botãozinho de se inscrever, ative as notificações, porque eu estou realmente ocupando o meu tempo para te dar muitas informações relevantes aqui para você, tá? Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno, professor também de cultura judaica. Te convido a você clicar no primeiro link da descrição e ser o meu aluno de hebraico. Então, isso aconteceu em meados de 2014. Então, o Papa Francisco, ele de certa forma corrige Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. E qual que foi o assunto? Qual que foi o tema? Qual que era a língua que Jesus falava? Então, a questão foi o seguinte: o primeiro-ministro de Israel estava fazendo um pronunciamento e ele citou Jesus no seu sermão, ele citou a Jesus. E o primeiro-ministro de Israel, falou que Jesus falava hebraico. Depois, por meio de um intérprete, obviamente, o Papa Francisco interrompeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, corrigindo que Jesus falava o aramaico. Então foi essa questão, foi até uma questão religiosa. De uma certa forma, o primeiro-ministro, tentando se aproximar do Papa Francisco na relação de religião, ele cita Jesus e ele disse que Jesus falava em hebraico. O Papa corrigiu o primeiro-ministro e disse que Jesus falava aramaico. E isso foi manchete
em muitos jornais. Isso aconteceu lá em 2014 e eu me lembro que em 2014 eu estava em Israel. Tá? Então, quem que está correto aqui na questão? Jesus falava aramaico ou Jesus falava hebraico? Só que essa discussão não era necessária, até porque depois do que dessa correção do Papa Francisco, Netanyahu respondeu rapidamente. Ele falava aramaico, mas sabia hebraico. Ou seja, não é motivo de discussão nenhuma, porque Jesus falava sim o aramaico e falava sim o hebraico. Então, esse assunto, qual língua que Jesus falava, ela sempre foi especulado entre muitas pessoas, entre muitos cristãos, entre muitos historiadores, tá? Na verdade, ambos estão corretos. A língua aramaica era uma língua diária dos judeus desde Babilônia, certo? Desde Babilônia. Era uma língua nos afazeres diários, na comunicação diária. O hebraico, naquela época, 2000 anos atrás, não só Jesus que cumpria esses requisitos, mas todos os judeus da época. O hebraico era uma língua litúrgica religiosa. Tanto que nós temos alguns textos em que Jesus toma o rolo da Torá e muito provavelmente o rolo da Torá era escrito em hebraico. Este hebraico aqui que nós conhecemos, ó. Essas letras hebraicas. Essas letras hebraicas aqui, elas são chamadas o hebraico moderno. Exatamente, o hebraico moderno. O hebraico de Moisés, o hebraico de Abraão, sim, já na época de Abraão existia o idioma hebraico. O idioma hebraico ele vem de Eber, que é o pai dos hebreus. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então o hebraico de Jesus, vamos dizer assim, era este hebraico que nós, Sheanachnu Medabrim Ayom. Exatamente. Então é o hebraico que nós falamos hoje em dia. Então este hebraico moderno, ele tem mais de 2500 anos. Exatamente, ele renasceu por Eliezer Ben Yehuda, que fez os sinais massoréticos, que vocalizou o hebraico, mas esse hebraico que nós falamos aqui, ó, esse hebraico que nós escrevemos, que eu ensino nas minhas aulas, ele tem mais de 2500 anos de história. Olha só, o Brasil nem pensava em ser... O Brasil era um feto, era um bebezinho. Meu Deus do céu, o Brasil tem 500 anos de história. O hebraico moderno tem 2500 anos. Então, este era o assunto do vídeo que eu queria falar com você. A discussão do Papa Francisco e de Benjamin Netanyahu. Eu tenho certeza que você pensou que era uma treta muito grande, que era uma briga, o apocalipse, o fim do mundo. Mas realmente foi uma discussão aí, imagina o Papa corrigindo o primeiro-ministro de Israel, judeu contra cristão, a discussão e tal, mas tudo acabou sendo esclarecido nessa questão. Então, o primeiro-ministro de Israel, depois da fala do Papa Francisco, ele fala, sim, Jesus falava aramaico, mas sabia este hebraico que nós falamos hoje em dia. Então, olha só que interessante essa questão que eu queria falar com você. E aproveitando, é claro, eu queria te convidar a você clicar no primeiro link da descrição, se interessar a você, se você quiser ser o meu aluno, se você quiser entrar no meu curso de hebraico e fazer como centenas e centenas de pessoas que já estão estudando o idioma sagrado, o idioma hebraico. Clique no primeiro link da descrição e veja todas as informações do curso se interessar a você. Então, muito obrigado por ficar até aqui, por me acompanhar, agradeço muito a sua audiência, você
realmente clicou e quis saber desse assunto. Muito obrigado, compartilha esse vídeo, fala assim para aqueles grupos, olha a briga entre Papa Francisco e Netanyahu, a discussão, e eles vão saber um pouco da história do hebraico. Muito bem, muito obrigado, shalom, shalom, ulehi traot, que significa shalom, shalom, e até breve, tchau, tchau.